No vídeo de hoje eu vou contar uma história de um escultor. Esse escultor ele estava com um grande bloco de pedra e começou a bater a sua ferramenta, e do lado tinha uma criança que estava vendo aquele artista trabalhar e perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou criando uma arte. E a criança ficou ali por um tempo, mas como o trabalho ele era muito repetitivo e ele estava numa fase muito inicial, ele cansou, foi embora. No dia seguinte ele voltou, tinha pouca evolução, e ele olhou, ficou por um tempo, e da mesma forma que no dia anterior, ele se cansou e foi embora. E esse processo de vir, ver e ir embora, sem perceber o que estava sendo construído ali, isso aconteceu por um tempo. E ele perdeu o interesse por aquele acompanhamento mais próximo, e de repente um dia ele chega, o artista estava ali finalizando, tinha poucos ajustes, mas tinha aparecido naquele bloco um anjo enorme, maravilhoso, uma escultura perfeita. E a criança viu, se assustou e falou: mas como é que você sabia que esse anjo estava aí dentro? E o artista não sabia. Mas quem está de fora, olhando uma obra pronta, fica parecendo que ele estava sempre ali dentro, e o artista sabia. E por que eu estou contando essa história hoje? Porque ela é rica para nós. Quando nós temos uma visão clara de futuro, quando nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar, isso facilita para o nosso artista interno, isso facilita para as nossas escolhas. Mas se nós perguntarmos para a maioria das pessoas se ela sabia exatamente o que ela queria da vida, a maior parte das pessoas vão dizer que não, que elas tinham pensado em outras coisas. E mesmo aquelas pessoas que quando pequena, por exemplo, queriam ser professoras e se tornaram professoras, a vida vai construindo voltas, a vida vai construindo caminhos, e a gente vai se tornando. Se eu não sei o que é exatamente que eu quero da vida, se eu não sei exatamente para que eu nasci, quais são os meus talentos, como eu faço? Como eu descubro? Hoje, o que a gente sabe é que nós não nascemos por uma coisa só. Nós temos várias inteligências, nós temos várias oportunidades, nós temos muitas possibilidades. Eu posso ser jardineiro e eu posso ser especialista em comportamento humano, eu posso ser médico e posso ser pintor, posso ser um atleta, eu posso fazer trabalhos manuais, eu posso ser escritor, eu posso, enfim, o mundo, essa diversidade que a gente tem, nos possibilita ser mais de uma coisa. O que nós não devemos é querer ser tudo, querer fazer tudo de uma vez só, de forma desordenada, de forma descontrolada e sem uma direção. Agora, quando eu não sei com muita clareza o que está lá na frente, é fundamental que para minha tomada de decisão hoje, eu saiba
quais são os meus valores, quais são as coisas que eu quero para a minha vida, quais são as coisas que eu não quero para a minha vida. E a partir dessas decisões menores, dessa porção de controle que eu tenho, eu posso decidir. E aí os caminhos vão se abrindo e eu vou construindo um presente que vai dando direção ao futuro. E aí, quando eu menos espero, eu olho para a minha vida e eu percebo que ela tem sentido, eu percebo que eu estou caminhando na direção dos meus talentos, na direção daquilo que eu desejo para mim. E essa criança que tem pressa, que às vezes não tem paciência, que quer tudo pronto, tem um sentido. O tempo para uma criança, ele é diferente para o adulto. Quando você fala com uma criança, quando você tiver 20 anos e ela tem 5, ela não consegue pensar que 20 anos é relativamente pouco tempo. Da mesma forma que aos 20 a gente não consegue muitas vezes nos imaginar com 50, com 60. Essa magia, essa obra-prima que é a nossa vida, é como esse pedaço de pedra. E nós vamos trabalhando nelas. Se nós trabalhamos com consciência, nós podemos ter uma obra mais definida, mais bem acabada, se nós vamos martelando de forma desorientada, acidental, a gente pode ter uma obra de arte abstrata, não definida. E existem obras assim que são lindas, que são valiosas, mas ela precisa fazer sentido para o artista. É ele que precisa saber se ele está usando os recursos que estão disponíveis dentro dele. E às vezes a gente precisa de ajuda. Quantas vezes a gente não ouviu histórias de pessoas que eram extremamente talentosas, que foram rejeitadas? Um exemplo claro, falaram com o Walt Disney que ele não tinha criatividade e ele foi mandado embora porque ele, num processo seletivo, porque ele não tinha criatividade. Mas ele sabia do seu potencial. E no caminho, com certeza, ele encontrou elementos que favoreceram esse desabrochar. Nós nascemos com todo o potencial, mas cabe a nós aprender a manusear as ferramentas. E essas ferramentas na vida são as nossas escolhas. Essa criança, para ela entender a capacidade do artista, para ela entender que o anjo não estava ali dentro, mas o anjo talvez estivesse dentro da cabeça do artista, ou que o artista controlava determinados movimentos para que aquela obra surgisse, desabrochasse, florescesse. E é isso que eu desejo para você nessa semana. Pense no seu bloco de pedra, esse que você todos os dias dá a sua martelada. De que forma você vem fazendo isso? Qual é a arte que você tem construído, se materializado na sua vida?
Pense nisso e tá tudo certo. Se foi de um jeito até agora, você tem toda a condição de mudar isso. Pense, trabalhe como um artista que vai fazer uma obra de arte maravilhosa na sua vida. Até.